E aí, pessoal, tudo bem? Nas duas últimas aulas, nós aprendemos o círculo cromático, harmonia das cores, cores quentes e frias. Aprendemos muitas coisas legais e hoje a proposta é colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu. Para hoje, o nosso material vai ser bem simples, tá? Que é o lápis de cor, qualquer marca que vocês quiserem, quanto vocês tiverem aí. Pode ser giz pastel, pode ser giz de cera, qualquer tipo de material que tenha cor, tá? Mas vamos usar o lápis de cor. Canetinhas, tá? Qualquer uma que vocês tiverem. O limpa-tipos ou eu espero que vocês gostem. E se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo nos comentários ou pode perguntar pelo WhatsApp, tá bom? Beijo! Figura, tá? Nós vamos começar pelo cabelo. O cabelo, pela referência colorida que nós temos, eles são pretos. Os cabelos negros, a gente consegue fazer uma abertura de luz sempre com o tom azul, tá? Então, assim, quem não tiver o branco, é só deixar a área em branco aqui, tá? Quem tiver, vai usar aqui nos pontos de luz. Quem não tiver, não precisa. Vou usar o lápis de cor, o preto, tá? E esse tom de azul aqui, ó. É um azul intermediário, tá? Eu vou começar abrindo os pontos de luz. Vou passar bem no meio aqui, ó, de todas essas mechas aqui, ó. Lembrem-se sempre de pegar assim, ó, o lápis de ladinho, como a gente já comentou em outras aulas. Feito isso, eu vou usar agora o meu azul, tá? Eu vou usar mais ou menos ele em cima desse branco. Aqui a gente vai utilizar aquelas técnicas dos 2 primeiros vídeos, que a gente começa com a mão mais pesadinha, solto ela um pouco aqui no centro, e aqui, olha, como essa mecha tá indo para trás dessa outra, eu vou escurecer ela aqui, ó, que é para ela poder ir lá para trás, tá? Esse aqui é um ponto muito importante pra gente conseguir os volumes, tá? Porque assim, eu tenho sempre que imaginar a parte que está atrás, ela vai ter sombra, né? Então, esta mecha aqui, ó, essa segunda mechinha, eu quero trazer ela pra frente. O que que eu vou fazer? Nesta divisão aqui, ó, entre esta primeira que a gente tá fazendo e a segunda, eu vou escurecer mais, só aqui nesta borda, olha. Tá? Agora, eu vou só fazer um acabamentinho aqui, assim. E ali onde ficou esse branco, eu posso dar uma leve azulada a mais, ó, com o lápis agora em forma de bolinha, eu vou pintar. Certo? Bom, outro ponto bem importante que a gente precisa trabalhar aqui é assim. Como o de trás, tá? Essa primeira mecha, eu determinei que ela ia ficar atrás, certo? Esta segunda aqui tá na frente, então eu não posso de jeito nenhum jogar o escuro aqui, ó, tá vendo? Porque se eu jogar, essa parte vai misturar com a outra. Então eu vou deixar claro lá e vou escurecer aqui, ó, do outro lado, olha. Por isso que foi bem importante aqueles primeiros exercícios pra gente poder treinar a mão, tá? Lá vou eu com o azul de novo. Então, essa aqui, ó, tá em cima, né? Então, eu vou escurecer aqui embaixo. Mesmo princípio lá, ó. Mais escuro aqui na raiz. Venho soltando a minha mão aqui bem levinho. Olha, quando a gente passa o branco embaixo, veja como ele fica melhor, ó, porque ele não vai pegando bem o tom. Sabe, a cor que a gente tá passando, ele acaba não fixando ali, então ele fica mais bacana.
Aqui eu vou deixar sem o azul, porque daí eu consigo fazer uma mescla de cores maiores com esse preto, olha. Tá? Agora nós vamos prosseguir desta forma. Você pode determinar a mecha que tá em cima e a mecha que tá embaixo, tá? A única coisa que a gente vai ter que seguir é quem está embaixo recebe sombra e quem está na frente vai receber a luz. Este princípio aqui do claro e escuro é sempre importante porque a gente vai usar ele em qualquer tipo de material. Até aqui, olha, a gente já tem agora uma boa noção de como tá ficando, olha. Tá vendo? É diferente da gente pintar tudo de uma cor só. Aqui a gente tá começando a fazer as camadas e as mechas. Já fiz essa primeira parte aqui do cabelo. Tem umas linhas que saíram um pouquinho pra fora aqui. Eu posso fazer com a minha borracha normal. Eu posso dar uma apagadinha bem de leve, tá? Pra não borrar, certo? Sempre procure não passar a mão em cima pra não borrar. Quem tiver a brochinha, eu uso essa aqui, olha, tá? Nós fizemos aqui o esfuminho, lembra? Fizemos vários conezinhos desse, né? Dedinho de bruxa. Eu vou pegar um deles aqui, olha, e vou fazer um leve acabamentinho aqui, ó. Nessas partes aqui de luz. Então, essa nossa primeira parte ficou assim. Então, vamos agora continuar com a mesma técnica, tá? Vamos continuar com tudo aqui. Quem não tiver usando essa figura aqui para pintar e precisar do preto, por exemplo, pode usar como a gente tá fazendo aqui, com o azul e o branco, ou só com o azul para fazer a claridade, tá? O preto, ele tem várias possibilidades de fazer essa claridade. Você pode abrir com tons mais terrosos, como os marrons, tá? Você pode usar com marrom, você pode usar com o verde, com o vermelho, se você quiser ir para um tom mais de tijolo, tá? Ele tem várias possibilidades. Então, vocês podem fazer como exercício, né, como tarefa, podem fazer essas famílias de cores, tipo do preto indo para o amarelo, do preto indo para o vermelho, do preto com azul, preto com verde, e preto com o cinza, que é o que mais usam, e o preto com o marrom, tá? Sempre é legal pra gente praticar. Bem, aqui eu já comecei a fazer, tá? Essa parte de baixo do cabelo. Então, como essa tiara tá tipo, está em cima do cabelo, eu vou jogar a sombra, ó, todinha aqui, olha. Tá vendo? Eu já marquei aqui, ó. Então, esta parte, a gente já deixa ela bem escura, porque a gente quer que ela entre por baixo dessa fita aqui, não sei como é que chama exatamente o nome, tá? E aí, olha, o princípio vai ser o mesmo, ó. A gente vai começar a soltar o peso da mão aqui, ó. E a mecha que estiver indo por baixo da outra, ela vai ter uma sombra, ó, aqui. Essa mecha aqui que está indo, é a última que está para fora, ela vai ter, com certeza, só luz aqui, ó. Porque ela tá bem pela frente de todas aqui, ó, tá? Então, agora nós vamos trabalhar isso da mesma forma. Aqui, olha, só pra essa parte aqui é importante, ó. Essa mechinha aqui, ela tá se sobressaindo, né? Então, olha lá onde é que ela vai a sombra dela, ó. Toda ela aqui, olha, precisa ser bem escura. E novamente, olha, a sombra para quem tá atrás.
Agora, a gente chegou aqui, olha, num outro ponto muito importante, tá? É justamente essa ideia que esse cabelo tá fazendo um cacho, assim, uma volta, tá? Aqui, enquanto ele tá só no contorno, ele dá uma impressão. A partir do momento que eu for pintar tudo isso, a gente não vai conseguir passar para quem estiver olhando, para o espectador, essa ideia de cacho. Ele vai se confundir. Eu vou fazer, só para vocês verem, uma parte aqui com o lápis preto, todo ele, tá? Para vocês verem como não dá a impressão de voltas aqui, tá? Depois a gente vai corrigir isso. Então, vamos lá. Aqui vocês podem observar, olha, só o preto passado inteiro, sem a gente colocar pressão na mão e sem a gente determinar quem está embaixo e quem está em cima dessas mechas. Veja que não dá efeito nenhum, tá? Então, agora nós vamos fazer este efeito. Vamos separar, olha. Nós temos aqui, olha, esta aqui é uma mecha, tá? E pra mim ela está na frente desta e desta. E ela, pra mim, ela está atrás desta, certo? Então, eu vou fazer assim, olha. Ela tá na frente dessa aqui, né? Aonde ela encosta com essa é neste ponto aqui. Aqui eu vou escurecer para lá. Então, eu vou pôr aqui. Essa aqui eu posso pôr ela um pouquinho para trás. E essa aqui eu posso deixar mais na frente, ó. Só tô apertando menos o meu lápis, tá? Uma dica, assim, importante, esse lápis, ele é aquarelável. Então, o grafite dele é bem macio, né? E enquanto eu tô fazendo aqui, ele tá sujando pros lados. Então, ou você usa como apoio aqui uma folha limpa, tá? Aí você apoia a tua mão nesta folha e vai trabalhando, ou você usa um lencinho umedecido, assim, pra gente limpando a mão, tá? Assim você não marca o seu desenho e não suja ele. Lembrando que a gente sempre começa com a mão bem fraquinha, tá? Bem levinha. Pra gente conseguir os nossos efeitos, senão vai ficar tudo de uma cor só, os mesmos tons, né? Não vamos conseguir luminosidade. Desse cabelo aqui, nesse rosto, tá? Então, vamos lá, ó, bem escuro lá. Sempre lembrando que a gente precisa deixar um pouquinho o nosso papel respirar, sabe? O efeito fica bem mais bonito. Aqui, olha, eu vou querer um efeito de sombra, então eu vou começar, olha, a deixar a minha mão mais levinha,
Ó, tudo isso aqui, gente, é treino. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. E para encerrar aqui, olha, eu posso fazer só com o meu esfuminho. Bem de leve aqui. Cuidado para não riscar, tá? A gente pode usar o limpa-tipos para abrir alguns pontos de luz. A gente pode fazer isso sempre no final do desenho, mas vamos fazer já para a gente ir encerrando os pontos, né? No caso aqui, a gente vai já deixar pronta essa parte do cabelo. Eu posso pegar alguns pontos assim, olha, como este aqui, ó. Olha, eu posso abrir ele mais aqui, tá vendo? Fazer um ponto de brilho aqui. Posso abrir aqui, olha. Um pontinho de brilho. O legal do limpa-tipos, olha, é que a gente consegue moldar. Ele parece um chicletinho, assim, ó. Uma massinha de modelar. E ele é eficiente para todos os tipos de pigmento, assim, no papel, tá? Claro que no grafite ele fica bem melhor, mas aqui ele também nos ajuda. Bom, agora nós vamos fazer os olhos, tá? Porque daí eu vou agora começar aqui do centro, indo pra fora, tá? Vou usar a técnica da folha aqui, olha, que é pra não sujar a minha imagem mais, certo? Agora nós vamos usar a família, né, do marrom, certo? Pra fazer os olhos. Ela tem uns olhos cor de mel, essa índia. Então, eu vou usar o meu preto para fazer as partes mais escuras. Pode pegar um marrom bem escuro, tá? Eu vou usar esse aqui, da Faber. Um marrom mais claro. Quem não tiver essas cores, vocês sabem, né? Podem improvisar com as cores que vocês têm, as mais próximas. E o amarelo neste tom aqui, ó. Ele não é o laranja ainda, mas ele é o amarelo mais escurinho, tá? Então, vamos lá. A parte aqui da pupila, ela é mais escurinha sempre, né? E nós já vamos pintar reservando esse espaço em branco, que vai ser o brilho, tá? Se nós não reservarmos agora, nós não vamos conseguir depois abrir esse ponto. Aqui a gente pode fazer bem forte e cobrir toda a pupila. A pupila é preta, eu posso usar o meu mesmo esfuminho que eu já usei no cabelo, ó, que ele já tá sujo de preto, né? A ideia de fazer vários conezinhos para esfuminho é pra gente poder usar cada conezinho desses para uma cor, uma família de cores, tá? Bom, feita a pupila, nós vamos agora, com o lápis preto, fazer uma sombra bem leve aqui, olha, abaixo desta pálpebra, tá? Se nós não fizermos esta sombra aqui, não há profundidade nesse olhar, tá? Então, vocês podem fazer assim, não se preocupem com a parte lá que é branca do olho e tal. Vai dar certo depois. Tá? Passou aqui, ó. Já fizemos uma sombra. Tá? Vou mostrar mais de perto para vocês poderem visualizar. Tá? Agora, nós vamos usar a cor. Como ele é um olho castanho cor de mel, eu vou começar com o mais claro. Eu já fiz a sombra, vamos seguir a mesma regra que a gente usou para o cabelo. Fizemos a sombra aqui embaixo do olho. Agora,
a íris dela, tá? A princípio, eu vou jogar esse amarelo aqui, ó, em toda essa parte aqui. Toda a parte de baixo até a metade. Ó, o lápis ele vai sujando um pouquinho lá com o escuro, mas não tem problema. Agora, eu vou jogar aqui em cima desse preto o tom mais escuro do marrom e vou descer assim até mais ou menos aqui, ó, um pouco menos do que a metade dessa íris. Só na íris, tá, gente? Não vai passar lá na parte branca do olho, não. Agora, eu vou com a cor dele mesmo, que é esse marrom mais claro, ele já é um marrom levemente amarelado. Eu posso puxar essa parte assim, olha, como se fossem uns raiozinhos lá pra dentro, ó, tá vendo? Então, esse olho ficou mais ou menos assim, ó, tá? Não sei se dá pra ver bem aí. Agora, nós vamos para essa outra parte aqui, que seria a parte branca do olho. Aqui, dá pra gente pegar primeiro e puxar só com um esfuminho essa parte aqui da sombra, ó. Ele ficou um pouco escurinho pra cá, mas não tem problema. Vamos trabalhar com branquinho. E agora eu vou pegar um outro conezinho pra gente trabalhar só com essa parte do branco aqui. Bom, agora nós vamos deixar os olhos assim, depois nós vamos abrir essa luminosidade com o limpa-tipos, tá? Mas primeiro nós vamos, tipo, terminar o rosto, certo? Agora nós vamos para a pele dela. E aqui eu fiz essas linhazinhas aqui, olha, esse pontilhado, na verdade, mais para marcar, tá? Porque aqui a gente tem a sombra, ó. Toda a sombra do nariz. A sombra, ela sempre parte daqui da sobrancelha e vem descendo até o nariz. Parte de baixo aqui. Quando a gente vai desenhar mesmo, né, a gente evita fazer essas linhas aqui. A gente procura deixar a marcação essas linhas aqui, elas são marcadas com o próprio lápis quando a gente tá pintando, sabe? Aqui eu fiz para que vocês pudessem visualizar aí. Esta parte aqui marcada é uma maquiagem que ela fez, então nós não vamos mexer nisso aqui como se fosse uma parte, tipo, em separado, tá? A gente vai, por enquanto, fingir que ele não existe, isso aqui. O que a gente está trabalhando mesmo é na parte do rosto. Mas, então, ficou mais ou menos assim, olha. A marcação, certo? Bom, nós já marcamos aqui a parte mais escura. Eu vou fazer pequenas marcas aonde vai ser o mais claro, tá? Então, as partes mais claras vão ser... Aqui vai ter um bom brilho aqui nessa parte aqui nesse triângulo assim, ó, da testa. Aqui, nesse arco da sobrancelha, a gente vai passar também. Quem não tem o branco, pode usar esse tom aqui, ó. Esse tipo salmãozinho, tá? Ou esse outro amarelinho ocre. Nós vamos usá-los depois. Mas, a princípio, quem não tiver o branco pode usar. Toda essa parte aqui, olha, das maçãs do rosto, eu vou jogar aqui. Não dá pra ver nada agora. Mas depois nós vamos conseguir distinguir bem essa parte aqui. Essa parte aqui do queixo.
que é onde projeta também pontinha do nariz. Essa parte aqui do osso. E as abas. Então, a princípio, ficou assim. Agora, eu vou pegar o tom intermediário, tá? Do marrom. E vou fazer uma transição dessa cor escura aqui pro branco, que pouco aparece. Mas eu só vou fazer bem pouquinho aqui, ó. Vou deixando a minha mão mais levinha, né? Porque eu não quero que ela marque demais. Eu quero só um semitom, assim. Ou meia sombra, como a gente já viu lá naquela aula do cubo que nós fizemos. Então, tá aqui. Eu fiz só uma marcação, uma forma um pouco grosseira, tá? Mas essa é a base do desenho. Agora, eu vou reforçar, tá? Esse escuro aqui, em algumas partes, pra gente poder depois começar a finalizar isso aqui. Eu só fiz um degradê, assim, uma transição um pouquinho maior entre a cor escura e aquele tom médio. Agora, nós vamos pegar um novo esfuminho, tá? Olha, eu faço isso aqui, olha, pra gente não acabar se perdendo nas cores, tá? Eu anotei. Então, esse aqui eu tô usando pra cor pele, esse daqui para o preto e este aqui eu tô usando para o branco, tá? Assim fica mais fácil e a gente não se confunde. Agora, eu só vou começar a fazer em forma de bolinha, vou começar a puxar essa sombra aqui pro meio. Agora, nós vamos usar o nosso tom, os dois tons juntos de pele, bem suave aqui, tá? É só pra gente fazer uma transição. Aqui ficou bem importante, olha, se a pessoa tem um tom mais, um subtom de pele mais amarelado, olha, a gente pode usar só esse tom. Eu vou fazer aqui um só com rosa. Se a pessoa tem um subtom de pele mais pro rosado, a gente pode usar só esse aqui, olha só. Percebem a diferença? O que nós vamos fazer é usar os dois aqui, um por cima do outro, que assim a gente consegue um tom mais alaranjado, assim. Ó, passei o salmão, vou passar o ocre por cima. Uma coisa que vocês devem ter percebido, olha, eu sempre procuro fazer a pintura do meu lápis no sentido das linhas que eu tenho desenhadas. Então, aqui eu tava fazendo assim, né? Aqui eu comecei a fazer assim por causa da sobrancelha. E aqui eu tô fazendo, imitando o arco dessa sobrancelha. Ó, vou descer aqui, ó, no olho, vou pra lá, mesmo formato. Fiz isso, venho com o segundo tom. Aqui onde tem a pintura do rosto, eu vou dar uma puladinha agora, tá? Porque se eu entrar com esse tom todo aqui, nessa pressão que eu tô fazendo aqui no lápis, o que vai acontecer? Aqui, lá na imagem, essa pintura é um tom de verde, um verdinho água, assim. Aí, ele vai alterar a tonalidade. Até não tanto por esse tom aqui, porque esse aqui, ele é da mesma família do verde, né? E esse aqui já é uma cor complementar, daí já não vai dar muito certo aqui, vai acabar alterando, tá?
Então, eu vou pular aqui daí. Bom, eu já fiz aqui, olha, a nossa parte da outra cor. Agora, eu vou colocar um pouquinho do vermelho, assim, nessa parte aqui, assim, da maçã do rosto. Mas bem de leve, só pra dar um arzinho, assim, mais saudável. A pontinha aqui do nariz também. Tá? Lembrando que depois nós vamos fazer as aberturas de luz. Na sobrancelha, nós vamos seguir a mesma cor do cabelo, tá? Então, o mesmo azul e o preto, que nós já tínhamos usado. E o branco, que não vamos utilizar muito nessa técnica da sobrancelha. O ideal, quando for desenhar, é que não deixe marcado assim, como a gente deixou, tá? Então, eu vou fazer no sentido do pelo da sobrancelha, tá? Então, eu vou marcar em riscos assim, ó. Segura embaixo e vai com a mão bem solta. Pode ver que agora eu tô segurando o meu lápis mais próximo do grafite. Que eu quero precisão. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Aí, o branco, a gente vai jogar assim, em algumas partes só, bem pouquinho. E agora sim, o trabalho todo vai ser com o preto. Procurar fazer o mais delicado possível e o mais soltinho possível. Bom, aqui, ó, eu dei uma boa afinada na minha ponta, tá? E eu já fiz ali no sentido como se os pelinhos estivessem saindo dali, tá? Agora, eu vou pegar o meu esfuminho, aquele do preto, né? E vou dar uma leve tirada nessa marcação aqui, tá? Pra gente deixar um pouquinho mais natural. Mais pra frente, dá pra gente fazer um desenho daí de forma diferente, sem todas essas linhas aqui, tá? Que estão, assim, marcando muito. Mas acho que daí até lá vocês já estão mais... uma prática maior, fica mais fácil daí. Bom, agora, para fazer essa parte aqui, que eu falei que era verde, tá? Eu vou usar este tom aqui de azul esverdeado, o branco, e eu vou usar este tom aqui, ele é um verde mais azuladinho, tá? Ele é um verdinho mais escuro. Bom, este aqui eu vou usar nas partes que já temos as sombras aqui. O branco nós vamos usar só no centro aqui, ó. E, por fim, nós vamos trabalhar com tudo isso misturando. Deixa eu mostrar como tá ficando até aqui. Aproximando aqui. Agora, vamos jogar este tomzinho aqui. Bom, então, eu já fiz aqui, tá? Já preparei mais um esfuminho aqui, com o nominho da cor verde. E agora eu vou dar só uma misturadinha aqui. Pronto. Então, aqui já estamos com a pinturinha do rosto dela. Para a boca, eu vou usar estas 5 cores aqui, tá? O branco, o salmão, vou usar esse vermelho mais escuro aqui, carmim.
Vou usar o marrom, o segundo mais escuro, aquele que nós já usamos aqui no rosto. E o preto de novo. Vamos fazer aqui, ó, o meio da boca. Sempre vai ser mais escuro. E no formato da boca, tá? Ó, porque a gente precisa dar aquela profundidade. Tá, feito isso com o preto, agora eu vou pro segundo tom, tá? Eu vou passar em cima do preto esse marrom e vou agora espalhar ele para mais algumas áreas aqui. A nossa boca, ela tem algumas nervurinhas. A gente pode fazer essas nervuras de forma que você suba do meio da boca para cima e depois para baixo, mas sempre neste sentido aqui, ó. Ó, vou ver se eu consigo fazer gigante aqui. Esse seria de um lado do lábio para baixo, do lábio inferior. Esse seria do outro lado. E para cima, idem, né? Nós faríamos daí só o contrário assim, ó. Ó, parece uma aranhinha, mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, bem pequenininho, tá? Ele vai parecer sutil, mas depois ele vai dar um efeito bem legal. Eu já vou mostrar mais de perto aí, pra vocês verem. Olha, eu fiz assim, no meio da boca, e agora eu vou fazer dessa parte de cima para baixo aqui até o meio, e daí daqui de baixo para cima, até o meio de novo. E vou intercalar, eu não vou juntar, tá? Eu vou fazer elas menorzinhas. Vocês já vão reparar aí. Olha, tudo isso pra gente conseguir um volume, tá? Agora, a gente vai fazer, bom, mesmo processo que a gente já fez, eu já fiz a sombra, agora eu vou jogar a luz, tá? Bom, o branco eu vou jogar aqui, ó, ele bem aleatório, assim, nesse meio aqui. E lógico, vou jogar o tom de pele um pouquinho aqui por baixo também, porque ele vai valorizar bastante essa boca. Tá? Vamos lá. Então, aqui ela estaria com uma boca, digamos assim, sem batom. Seria uma cor meio que natural, assim, tá? Agora, a gente vai jogar o batomzinho aqui, que é esse tom do vermelho. Vou fazer mesma forma. Reparem que eu tô sempre jogando no mesmo sentido. Olha, eu vim assim, ó, nesse sentido, né? Assim, ó. Agora, pra cá, eu vou para o outro sentido, ó. Bom, a base do nosso rosto, ela está finalizada. Agora, eu vou usar o limpa-tipos, tá? Pra gente abrir alguns pontos de luz. E vou usar a canetinha, que eu fiz esse contorno, para arrumar alguns detalhes e destacar outros.
Para a minha tiara e essas folhas, tá? Eu vou usar a família de cores do amarelo até o marrom, tá? Vai do amarelo claro, amarelo escuro, laranja, vermelho, carmim ou vermelho escuro. Aí eu tenho aqui um marrom avermelhado pro tom de tijolo e um outro marrom avermelhado mais escuro. Aqui eu vou começar pelo claro ao invés do escuro. Eu vou escolher a minha segunda cor aqui, ó, mais clara, e vou fazer toda ela aqui, ó. Fazer uma pintura bem básica. Pintar inteira. Com esse laranja aqui, ó. Não estou pondo pressão na minha mão, tá? Já fiz, então, essa parte. Agora eu vou começar com o escuro a preencher todas as partes aqui, ó. Faz uma forma, pula outra, faz outra aqui, ó. Pulo, vou fazer mais uma. A borda sempre tem luz, a gente já comentou. Então, eu vou jogar, olha, toda a parte de luz na borda. Lembra? A mesma coisa que a gente falou ali, né? Na questão do cabelo. Olha, esta folha está por cima desta, né? Então, luz aqui. Aqui vai ser sombra. Nós vamos ver depois. Pronto. Agora, fizemos a luz, eu vou para a sombra. A sombra, acabamos de falar, né? Aonde a luz está, ela está do lado inverso, ou oposto. Então, tá aqui, eu vou jogar esse meu escuro pra cá. Olha, então eu marquei as partes de luz e de sombra. Elas ficaram assim, tá vendo? Deixei bem marcadinha ali, pra todo mundo conseguir fazer, ó. Agora, eu vou pegar aquele tom intermediário entre o vermelho e o laranja, tá? Quem tem aquela caixa menor, usa o laranja, tá? O negócio é criatividade. As cores, todas elas vão ficar bonitas. Vocês estão vendo que a gente tá misturando aqui elas, né? Então, você não precisa ter uma caixa imensa. Agora, eu vou juntar todo mundo aqui, ó. Então, aqui está a parte das folhas, tá? Agora, nós vamos para as nossas flores. Para o miolo das flores, eu vou usar um marrom avermelhadinho e o amarelo mais claro, tá? Esse marrom aqui, ele vai fazer só uma base para esse mini miolo aqui, tá? Eu vou mostrar aqui como que a gente vai fazer. Eu fiz uma espécie de uma vírgula, tá vendo? Só embaixo. Uma vírgulazinha assim, como se fosse um U, né? Um Uzinho, tá? Ele que vai fazer a nossa base para a gente colocar essa cor mais clara no meio. Ó, então, foi feito todos os miolos, foram feitos, tá?
Agora nós vamos para as flores. Na referência, as flores são azuis. Então, eu separei assim, olha, o azul mais escuro e o mais claro, tá? E eu separei o magenta para a gente fazer uma ou outra flor, uma tonalidade um pouquinho diferente, para não ficar muito monótono, tá? Então, vamos lá, luz e sombra, de novo. E para ele ficar diferenciado, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o preto e vou jogar um pouquinho só em cima. Vou mostrar de pertinho para vocês. Viram como já deu uma diferença aqui, olha? Ele está o preto com o azul aqui, ó. Então, ele tá diferente desse tom aqui, que vai ser o nosso escuro da flor, tá? Aqui, quando encontra com a cabeça, também a gente faz o azul, usa o escuro. Aqui temos mais uma parte aqui, ó. Para quem não estiver fazendo este desenho em especial aqui, lembrando que é só aplicar essa forma que a gente está usando das cores aqui, você vai conseguir ter o mesmo efeito no desenho que você fizer, tá? Então, tá aqui toda a nossa parte de sombra. Bem, eu já fiz aqui a cobertura com o azul mais claro. E eu deixei ele assim, um pouquinho sem terminar, para mostrar algumas coisas importantes. Por exemplo, eu deixei ela mais clara aqui, olha. Eu posso entrar com algumas linhas assim, olha, para dar um efeito de textura nelas, ó. E posso reforçar um pouquinho dessa linha só no meio. As extremidades eu vou deixar elas mais claras mesmo, para fazer o efeito do degradê, tá? E olha só, esta daqui eu vou usar o magenta. Então, eu tenho uma bem azul aqui, eu vou usar um pouquinho do magenta aqui no meio, ó. Olha, ele dá um efeito bem sutil, mas fica interessante, porque elas não ficam juntas, tá? As duas, certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Eu vou deixar essa daqui com o magenta. E aqui o magenta, vocês podem escolher um outro tom também. Pode ser o próprio roxo. Olha, aqui, não sei se vocês percebem, mas elas ficaram quase que juntas, né? Eu vou, então, dar uma sombrinha a mais aqui, ó. E se eu achar que ainda não foi o suficiente para separar, eu posso usar o preto junto aqui, ó. Veja como o preto não tirou a propriedade do azul, tá? É a mesma coisa que nós já fizemos lá em cima. Aí, agora eu vou pegar o esfuminho e vou espalhar esse azul, tá? Só que uma coisa que eu imaginei assim, olha, aqui a gente tem uma florzinha solitária, né? E mesmo ela sendo pequena, a gente pode dar um destaque, tentando voltar esse tom aqui deste verde para cá. Ao invés do magenta e do azul, a gente pode usar esse tom aqui, ó. Ela vai ficar destacada e vai combinar com aquele tom que só aparece ali na pintura do rosto dela. Ficaram assim.
Agora nós vamos terminar. Essas penas aqui na referência, elas são pretas e brancas, como o cabelo. O cabelo, né, vocês já sabem fazer, então quando for fazer o preto, é a mesma sequência, é a mesma forma. Eu vou fazer elas com um tom de verde bem fechado, misturando o preto, tá? Seria uma outra formação de cores. Eu escolhi os mesmos verdes que nós usamos para cá, para fazer essa pintura do rosto dela, e o preto, tá? Então, vamos lá, começando pela sombra. Então, agora eu só vou misturar aqui, ó, por cima, inclusive, do preto, tá? E por cima daquele outro verde mais clarinho. Agora, vamos pegar o nosso esfuminho, que já tá com o tom verde, tá? Vamos achar ele aqui. Preto, preto e o verde, tá? E agora a gente vai só dar uma espalhadinha. Então, está aqui, e esta foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, e eu, com certeza, eu vou tirar com o maior prazer, tá bom? Um beijo, até a próxima!